6 e do capítulo 7. Mas nós já falamos o necessário, suficiente, para dar a você um background, um embasamento, um fundamento de consciência e de significado sobre o ensino do Evangelho. Aí você diz, mas o ensino do Evangelho pode ser e ter no Sermão do Monte a sua síntese essencial e especial? É óbvio que sim. É que a maioria dos protestantes, especialmente, eu falo mais dos protestantes do que dos pentecostais, e nem falo dos católicos, porque os católicos adotaram uma outra linha de doutrinação. Depois de Constantino, eles evoluíram no sentido de criarem uma tradição de salvação pelas obras, ou pelas ofertas, ou pelos sacrifícios, ou pelos esforços, ou pelas novenas, tudo tendo a ver com dinheiro, sacrificialidade, frequência e submissão à autoridade sacerdotal. E se a pessoa se submetesse a isso e fosse originalmente batizada, ela se salvaria do inferno. Do contrário, as boas obras não eram consideradas o fruto do Espírito Santo. O amor, a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a longanimidade, a justiça, a mansidão, o domínio próprio, coisas contra as quais não há julgamento, nem sentença, nem lei. É o que diz Paulo em Gálatas, no capítulo 5. Não, eram os frutos da religião, conforme eu acabei de lhes fazer uma sucinta introdução. Isso no catolicismo. No protestantismo, a ênfase foi antagônica. O protestantismo praticamente nasceu de uma negação da prática das boas obras. Lutero estava tão traumatizado com o catolicismo das boas obras religiosas, do sacerdotalismo, das indulgências, ou seja, da aquisição de perdão por dinheiro, da sacrificialidade, de todos os esforços e dos sacramentos e o cumprimento deles. E supostamente o batismo era o sacramento precípio, juntamente com a participação na missa, na Eucaristia. Você se salvava por esses elementos: dinheiro, frequência e sacramentalidade. Sobre tudo isso. E Lutero já não aguentava mais. E havia um acumulado de alguns, quase 1000 anos, praticamente, 1100 anos, desse acumulado. E dessas tradições que viraram palavra de Deus na consciência da cristandade ocidental e em boa parte da cristandade onde quer que ela fosse encontrada no mundo. Aí chega o protestantismo, no século XVI, com os traumas profundos, não só de Lutero, que foi o principal protagonista, mas de uma geração inteira, que estava já carregando trauma, que estava saindo pelo escapamento, que a gente chama de saindo pelo ladrão. Estava vazando, estava transbordando. Então a reforma foi um protesto, daí os reformadores serem chamados de protestantes, porque foi um protesto e que ficou no protesto, ficou na polarização. A consciência original da reforma protestante era criar-se uma igreja reformada, sempre se reformando, sempre em mutabilidade, ou seja, uma reforma que não fosse definitiva, que buscasse e andasse na direção do novo e da ressurreição e do rejuvenescimento da consciência a cada nova geração, na adaptação e na aplicação da consciência do Evangelho às novas demandas geracionais.
Esse era o espírito original, mas, de fato, o que começou querendo ser uma espécie de Nova Jerusalém, logo puseram um domo de rocha em cima, um teto baixo, e ela está lá presa nesse teto. E já houve tentativas no curso desses últimos 500 anos de arejar-se essa reforma protestante, mas, paradoxalmente, parece que a cada dia, a cada ano, ela se torna mais retrógrada, mais retroativa. O próprio Lutero está já há alguns séculos na frente da própria reforma hoje, conforme ela é praticada e percebida e olhada e vista. Ela retroagiu para o puritanismo, em relação ao qual Lutero também se insurgiria radicalmente. Ela se tornou muito mais uma reforma do calvinismo e de um calvinismo que se radicalizou no fatalismo e no puritanismo, do que uma reforma que carregava aquele espírito de maior flexibilidade e de liberdade de pensamento teológico que caracterizava a vida de Martinho Lutero. Então, dito isto, eu quero afirmar a você que hoje, quando a gente fala de evangelho e do significado do evangelho, no ambiente protestante, por exemplo, reformado, mais tradicional, a maioria das pessoas só pensa em Paulo e na carta aos Romanos. Com as outras cartas de Paulo, como ataviamentos necessários para a construção de uma doutrina baseada na salvação pela graça, que é anunciada, pregada, crida, praticamente como algo que se polariza em antagonismo à prática das boas obras, como se fossem adversárias. E aí, nesse sentido, o próprio Lutero embarcou nas cascas de banana. Por exemplo, ele era de opinião de que a epístola de Tiago, irmão de Jesus, que está aqui no Novo Testamento, nem deveria figurar na Bíblia que estava sendo canonizada agora no protestantismo, porque Tiago dá ênfase à prática das boas obras. Quando diz, mostra-me a tua fé doutrinária sem obras, obras do amor, da alegria, da paz, da bondade, da longanimidade, da mansidão, da fidelidade, do domínio próprio, da justiça, da solidariedade, enfim, do imbuimento humano solidário, e eu, sem te falar nada, sem abrir a minha boca, sem nenhuma construção doutrinária, dizia Tiago, te mostrarei com as minhas obras, com o fruto da minha vida, a qualidade da minha fé. O que é uma coisa muito óbvia. E é absolutamente coerente, por exemplo, com o que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 2, do verso 8 em diante, que é um dos textos precípios da reforma protestante e do protestantismo, que diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das vossas boas obras, para que ninguém se glorie. Pois, isso são os versos 8 e 9 de Efésios 2. Aí o verso 10 diz, na sequência, pois, portanto, em relação ao que eu acabei de dizer, tem uma continuidade e tem uma consequencialidade. Pois somos feitura, escultura, trabalho, artesanato, manufatura da vontade e da singularidade de Deus na nossa individualidade, na nossa individuação, na nossa criação pessoal. Pois somos feitura dele. O que seria equivalente a dizer somos a imagem e semelhança dele. Ou equivaleria a dizer o que Jesus repetiu várias vezes no Sermão do Monte. Façam isso para que sejais filhos do vosso Pai Celeste. Ou seja, é tudo a mesma coisa.
pois somos feitura dele, criados. E ele entende que a nossa regeneração, produzida pela compreensão do Evangelho, enraizada e introjetada pelo convencimento, pela convicção, pela transformação, pelo transbordamento regenerativo do Espírito Santo em nós, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, o que seria equivalente a dizer criados pela configuração da encarnação e pela manifestação da encarnação nas declarações do Evangelho, na encarnação do Evangelho em Jesus, na gestualização do Evangelho conforme os modos de Jesus, em tudo que Jesus manifestou. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Não somos salvos por obras, para que nenhum de nós bata no peito dizendo eu mereci, mas pela graça, favor imerecido, graça, caris absoluta, dom de Deus, presente de Deus, misericórdia de Deus, unilateralidade absoluta de Deus, conforme a própria declaração de Paulo, e que a gente encontra as afirmações, tanto quanto os ecos dela, e as aplicações dela nos evangelhos, nos 4 evangelhos que narram a história de Jesus, nos dizendo sobre a qualidade desse fruto e a inevitabilidade de se dar esse fruto, porque pelos seus frutos, como nós vimos recorrentemente no Sermão da Montanha, assim chamado, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pelas declarações, pela confessionalidade, pelo Senhor, Senhor, nem pela miraculosidade, pela carismaticidade, pela milagreirice, pela sobrenaturalidade, por nada disso. É pelo fruto. E o fruto não é batismo, não é missa, não é, portanto, sacramentalidade de nenhuma natureza, nem o próprio casamento que acabou virando o terceiro sacramento da doutrinação católica, não é pelo dinheiro, não é pelo dízimo, não é por nada disso, não é pela frequência, não é por nenhuma manifestação de submissão inquestionável a qualquer autoridade, de qualquer que seja a suposta hierarquia espiritual estabelecida, também supostamente por Jesus, sobre as pessoas humanas, o que você não encontra em lugar nenhum. Não é assim. E como disse Paulo, pois Deus estava em Cristo, unilateralmente, reconciliando o mundo consigo mesmo. E Jesus deixa isso claro no modo como ele trata os irreconciliáveis, os marginalizados, os banidos, os postos em ostracismo, os que eram aquela plebe que nada entende da lei, em relação a qual os fariseus e os supremacistas religiosos declaravam que o destino deles era a perdição e o inferno, semelhantemente ao que acontece no curso da religião e continua a acontecer entre nós nos nossos dias. Qualquer pessoa me ouvindo está entendendo exatamente o que eu estou falando. Pois bem, no protestantismo, a salvação ficou circunscrita ao confessionalismo de você enviar missionários que anunciem uma certa mensagem, que já caiu no reducionismo no século XX, do Bill Bright, que era o líder da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo, que transformou a salvação em 4 pontos. E se você fizesse aquela declaração dos 4 passos da salvação, você estava salvo, crendo, não crendo, praticando, não praticando, entendendo, não entendendo, querendo, não querendo, estava salvo. Era uma mecânica de salvação que se aplicou e que ajudou profundamente a corromper a consciência do que se chamava igreja no século XX, ajudando a se tornar essa coisa amorfa, abjeta, indescritível, desconfigurada de Cristo, do Evangelho ou de qualquer realidade
da flutuação conforme anunciada, prometida e relatada por Jesus. Então, a pergunta que chega logo, de imediato, é: escuta, você falou que ensinou o Evangelho pregando o Sermão do Monte. E ontem você iniciou dizendo que agora nós iríamos ver a prática desse Evangelho, que nos levava direto, aquele descer do monte, metaforicamente, nos imerge no vale, nos leva direto para o lugar dos humanos, do cotidiano humano, da vida e dos seus trânsitos, diversos e variados. Nos manda ao abraço gracioso da salvação na direção de todos os seres humanos. Nos envia para, como eu falei ontem, botarmos a mão no peito dos leprosos dessa vida. Está tudo gravado aqui na plataforma do YouTube para quem precisa e deve acompanhar, pelo amor de Deus, acompanhe. E a ideia de salvação pela fé é concomitante. Em Jesus, ela está presente concomitantemente com a prática de boas obras. Ou seja, Paulo não estava querendo criar uma coisa à parte. Ele estava ensinando que a verdadeira fé produz as boas obras. E que as boas obras, as quais Deus nos chamou para que andemos nelas, são o testemunho verídico, real, concreto, inquestionável, inegável da realidade da nossa fé. Então, as duas coisas se retroalimentam e não podem ser separadas. A tentativa de separar uma coisa da outra não é só burra, patética, horrorosa, mas é uma das principais razões da esquizofrenização que a gente encontra no cristianismo como um todo e a irreconciliabilidade entre esses polos. É por isso que você encontra o tempo todo essas guerras entre os que querem que o Evangelho tenha sua desembocadura social ou de natureza política nas pautas de interesse solidário pela vida humana, pelo próximo, em relação a todas as pautas que têm a sua equivalência no que Jesus praticou, ensinou e nos mandou fazer, quando disse repetidamente: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, para vocês me repetirem. É o que Paulo chama de corpo de Cristo, extensão de Cristo, que é a completude de Cristo, a continuidade de Cristo na história humana. Nada para ser surpreendente. É tudo muito simples, muito óbvio. Ao mesmo tempo em que o testemunho dessa consciência é a fé como obediência. Como Paulo diz, escrevendo aos Romanos, nós fomos chamados para obediência em fé no mundo. Ou como o próprio Paulo diz, nós fomos chamados para a prática da fé que atua pelo amor. Quando diz atua pelo amor, está falando da produção das boas obras que decorrem do amor. Como só no dia de hoje eu já falei e repeti 3 vezes. Então não é possível que a gente não veja a obviedade disso tudo. Por que Paulo, por exemplo, em Romanos, Gálatas, Colossenses, na maior parte das cartas dele, dá uma ênfase muito grande na salvação pela fé? Por causa do contexto, por causa da perseguição contínua dos judaizantes, que queriam desconverter os cristãos gentios, pagãos, transformá-los à imagem e semelhança dos prosélitos fariseus, do judaísmo, relativizando Jesus e a cruz, reentronizando Moisés e sua lei como pressupostos de práticas sem as quais Deus não salva ninguém se o cara não se judaizar, como a gente vê acontecendo horrorosa, triste e tragicamente entre nós. Então, Paulo,
que tinha nos judaizantes os seus piores adversários, inimigos e perseguidores, e diabos e satanás humanos e históricos, está o tempo todo tentando fazer aqueles cristãos gentílicos, greco-romanos ou de qualquer que fosse a cultura ou a etnia deles, entenderem que a salvação era pela graça, sem que se precisasse ter qualquer judaização, qualquer que fosse a acomodação, qualquer que fosse a dieta kosher, qualquer que fosse a obediência à legislação mosaica, ou qualquer uma dessas coisas que tinham a ver, quando muito ainda no máximo, com aqueles que carregavam aquele pedigree jerusalêmico e judaico, mas que qualquer um outro que tivesse entendido, mesmo que judeu fosse, como Paulo era judeu, estava livre de tudo aquilo, como Paulo viveu livre de tudo aquilo depois que conheceu o evangelho da graça de Deus. E na medida em que ele ficava livre de tudo aquilo, mais se aprofundava nele a manifestação do fruto do Espírito Santo, contra o que não há lei, nem de Moisés, nem de Hammurabi, nem de ninguém, nem nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra. O amor obedece e cumpre todo o mandamento de Deus. Esse é o ensino de Jesus. E isso é fé que produz obras. E essas são as obras que testemunham a nossa fé. Portanto, não tem nenhuma esquizofrenia, nenhuma dualidade, não tem nenhum termo de nenhuma perspectiva filosófica ou doutrinária que possa acentuar qualquer expressão de dicotomia. Ao contrário, está tudo jungido e ligado numa inseparabilidade absoluta. Para todos nós que estamos aqui vendo, ouvindo, tentando entender, e só não entende quem não quer, porque é praticamente impossível não entender. Só se você estiver totalmente tomado pela pior de todas as lavagens cerebrais. Aí não adianta, você fica moco, você perde toda a sensorialidade e você entope todos os poros de cognitividade do seu ser. E impede toda a percepção, e bloqueia e blinda toda a possibilidade de iluminação interior. Porque, de outro lado, todo mundo que não está condicionado, que não ganhou mente de seita, que não foi doutrinado numa seita cristã, no fanatismo dessas seitas todas, ouve, basta entender português, ou qualquer outra língua onde essa mensagem venha a ser exposta, e vai entender tudo, sem nenhuma dificuldade. Então, dito isto, o Evangelho é sim, o conteúdo dele é sim, tudo que Jesus fez e ensinou. Fez e ensinou. E dentre as coisas que ele ensinou, você deve saber que o Sermão do Monte só pode ser praticado pela fé. Ninguém pratica e ninguém escolhe a vida da bem-aventurança proposta por Jesus em Mateus 5 e daí para frente em todo o Sermão do Monte, a vida dos macários, se não for uma pessoa que se entregou à consciência dessa fé e se submeteu ao espírito desse ensino. Do contrário, é absolutamente impraticável. É melhor tentar obedecer a lei de Moisés do que o Sermão do Monte. O Sermão do Monte só pode ser obedecido como decorrência do fruto do amor de Deus brotando em nós. De fora para dentro, como um convencimento exterior, ele não produz nada senão hipocrisia, maceração, enceramento, envernização. Não produz nada a não ser estereótipos. Não produz coisa alguma senão santarados. Se não eclodir da paixão, da regeneração, do haja luz e ouve luz que exploda de dentro de nós,
fazendo a gente nascer de novo, fazendo brotar e sair do casulo do medo e da morte, da lei, uma nova criatura, esvoaçantemente, borboleteantemente, livre e leve na graça de Deus, que vai polinizar o mundo e encher a vida de cores, de flores, de frutos, de beleza, vai se tornar essa luz de Deus na terra. Se não for assim, desista. Porque não é para quem não quer se submeter em fé a essa prática. Então, a fé gera as obras, e as obras dão testemunho dessa fé. E as obras não têm nada a ver com o que a religião ensina, como aquilo que você deve praticar para comprar, adquirir, ganhar e se tornar proprietário do seu condomínio celestial. Isso é a blasfêmia. Isso é aquilo que é a negação do Evangelho. Mas o Evangelho em si não conhece dicotomia entre fé e obras, entre obras e fé. Essas duas coisas são uma só, na sua prática. Então, o Sermão do Monte é a essência do Evangelho, para ser obedecido em fé.